Que é o terceiro vídeo do Refutando o Pastor aqui, né? Cara, esse pastor aqui, misericórdia, cara. Professor Leonardo Quadros, né? Professor adventista. Olha só, para eles, os santos estão dormindo. 4, 15 a 19, Deus pede para que o povo de Israel não faça imagem de Deus, nem com representação humana. Por quê? Repito, não há nada que possa ser comparado a Deus. E considerando que 1 Timóteo 2,5 diz que há um só intercessor entre Deus e os homens, que é Jesus, os demais santos que dormem no Senhor, eles não estão intercedendo por nós. Com quem comparareis a Deus, ou que coisa... Ele vai usar Isaías 40, versículo 18. Ele falou com os... 1 Timóteo, né? Vamos refutar. Já refutei esse negócio de imagem, já tá no vídeo aí na internet. Agora vamos. 1 Timóteo. Do que fala 1 Timóteo? Bíblia, né? 1 Timóteo. Dois um fala para orar uns pelos outros, interceder uns pelos outros, certo? Acima de tudo, recomendo que se faça prece, orações e súplica, ações de graça por todos os homens, certo? Aqui em 2 Timóteo, 1 Timóteo 2, 5, tá falando que não é intercessão. Intercessão já deu o mandamento 1. Em Tiago 5,16 também fala. Ó, porque há um só Deus e há um só mediador entre Deus, oi nego, os homens de Jesus Cristo. Homem, ó, que se entregou, ó, que se entregou. Por que ele não continua o texto? Porque os textos 5 ele vai distorcer, falar o único intercessor é Cristo. Mas está falando, se você catar o versículo 6, está falando mediar salvação. Intercessão, 1 Timóteo 2,1 fala, orar um pelos outros. Interceder um pelos outros, certo? Aqui, ó. 6, ó, que se entregou como resgate. Por todo tal, o fato é testar o seu tempo. Para eles, os santos estão dormindo. Para eles, Nossa Senhora está dormindo. Para eles, João Batista está dormindo. Meu irmão, a Bíblia diz ao contrário. Caim mata Abel, Abel está clamando. Gênesis 4, 5. Ou Gênesis 4, 9, 10. Certo? E Hebreus 11, 4 fala também. Olha só. Gênesis. E em Mateus 17, 13 ali, Moisés morreu, Deuteronômio 34, 5 aparece ali. Pela visão dos protestantes, o que morre em Jesus Cristo estão dormindo. Né? Esperando a ressurreição. É o corpo, meu irmão. Morte, dormição do corpo. Certo? Ó. Caim e Abel, ó. Gênesis 4, 9. O Senhor diz a Caim: onde está o teu irmão Abel? Abel, Caim respondeu: não sei, só porventura guarda do meu irmão, ó. Olha só, o corpo dele está dormindo, porque ele morreu, certo? Adormeceu o seu corpo, mas sua alma clama por justiça. 10, ó, o Senhor disse: que fizeste? Eis que a voz do sangue do teu irmão clama por mim desde a terra. E para finalizar, Hebreu 11, 4, ó. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício bem superior ao de Caim e mereceu ser chamado justo, porque Deus aceitou as suas ofertas. Graças a ela que apenas de sua morte ele ainda fala. Agora vamos aqui em Apocalipse. Olha só para você ver a diferença de uma visão protestante de uma visão magistério da igreja, Bíblia, Escritura. Efésios 6, 9 e 10. Ó. Quando abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos homens imolados por causa da palavra de Deus. Ó. E por causa do testemunho que era depositado. Clamava em alta voz, dizendo: até quando? Tu que és o Senhor, o Santo verdadeiro, ficará sem fazer justiça, sem vingar nosso sangue contra os habitantes da terra? Foi então dado, ó. Interessante.
protestante, para os adventistas, Maria está dormindo. Mas para nós católicos, eles estão clamando, estão intercedendo, estão orando, porque eles estão em sintonia com a cabeça e com a igreja mística. Que interessante. Por isso que os santos intercede. Por isso que o único anjo tinha acesso às orações dos santos. Apocalipse 8:3. Caso da cabeça, Colossenses 18, Cristo é a cabeça e a igreja é sua esposa. E sobre ti, Pedro, é diferente igreja que está nesse pastoreio que liga e desliga. Em sintonia com os membros também. Por isso que a sua intercessão sobe. O anjo vai e apresenta a Deus. Por isso que os santos estão clamando por justiça. Os mártires clamam por justiça. Visão protestante está dormindo, né? Eu quero catar um texto que ele mostrou um texto aqui que eu procurei na Bíblia protestante, é uma adulteração, cara. Vamos ver se eu acho. Ou que coisa semelhante confrontareis com ele? Né? Isaías aqui nos incentiva a não compararmos Deus com nada daquilo que ele criou. Deus é singular. Ele é o Criador. Vamos ver aqui o texto. Imagem esculpida. Que é Isaías 40, ó. Dá uma voltadinha aqui. Ó. O artífice funde a imagem e o ourives a cobre de ouro Um pouquinho. de outros deuses. Eu vou ler aqui para você. Texto distorcido, adventista. Isaías capítulo 40, versos 19 até o versículo 23. 23. O artífice funde a imagem e o ourives a cobre de ouro e cadeias de prata. Forja para ele. O sacerdote idólatra escolhe madeira que não se corrompe e busca um artífice perito para assentar uma imagem esculpida que não... Olha. O sacerdote idólatra, Isaías 40, Bíblia católica, não tem isso aí. É adulteração. 40. XIX. Um artesão funde uma estátua e ourives a prata e ouro e faz derreter as correntinhas de prata. Prestem-se assistência mútua. Diz um ao outro, coragem. O fundidor estimula ouvireis. É o malhador, o ferreiro. A solda de boa diz. Eles reforçam com rebetes para que não oscile. Aquele que deseja esculpir uma imagem. Olha, não tem nada de sacerdote, cara. Por quê? Isso quer dizer distorcer esse texto. Olha lá, o sacerdote fizeram imagem, escultura, tal, etc. Por quê? Para fazer suas doutrinas. Ó, Isaías 40, 20, ó. Aquele que deseja esculpir uma imagem, escolhe a madeira, que não apodrece. Põe a procura de operar hábito, a fim de assentar uma estátua que não oscile. Não tem nada de sacerdote. Que você cata a Bíblia de Jerusalém também? Ó, Isaías 40. XIX, 23. Aqui, ó. Não tem nada também, ó. O artista funde uma imagem. A ourives a reveste de ouro. Para ela funde cadeiras de prata. Aquele que faz oferendas de pobres escolhe madeira que não apodrece. Buscam um artífice perito, capaz de erigir um ídolo que não vacile, ó. 21. Não sabeis, não ouviste dizer, não vos foi anunciado desde o princípio, não compreendeste a fundação da terra. Ele está entorizado sobre os círculos da terra, cujos habitantes são como gafanhotos, e ele estende o seu céu como um tal, como uma tenda que sirva de habitação.
Ele reduz os príncipes a nada e faz dos juízes da terra coisa vã. Ó, imagem de ídolo, ó, 20, ó, Isaías 40, versículo 20, ó, ídolo. Agora você cata uma Bíblia protestante, não fala de sacerdote, ó, protestante, João Ferreira de Almeida, ó. A Bíblia Adventista Sétimo Dia, ela é muito diferente também da Bíblia protestante, cara. Isaías. Eu fiquei meditando esse versículo, cara, eu falei, não tem. É uma adulteração desse professor aí. Isaías. Isaías 40, olha só, 19, ó. O artífice grava a imagem e o ouvires a cobre. Tu de ouro e a cadeias delas prata funde para ela. Ouvinte, o empobrecidos que não podem oferecer tanto, escolhe madeira que não se corrompe. Artifício sábio busca para gravar uma imagem que se não pode mover, ó, imagem, ó. Porventura sabeis, porventura não ouvis, desde o princípio, se vos não mortificou, isso mesmo, ou não te antetastes para o fundamento da terra. Não fala, cara, olha só que interessante, que distorção, cara. Vamos voltar ao texto para você ver, ó. Ó. Funde a imagem e o ourives a cobre de ouro e cadeias de prata. Forja para ele. O sacerdote idólatra escolhe madeira 40-20, ó, Isaías 40-20, ó. E busca um artífice perito para assentar. O sacerdote idólatra aqui é uma adulteração, por quê? Onde tem sacerdote? A Igreja Católica. Eles adulteram o versículo bíblico, coloca lá, o sacerdote tem imagem e escultura na igreja, é um ídolo, é um Deus, vocês estão errados, que Isaías está falando, Isaías está proibindo, mas é uma adulteração. A Bíblia protestante, a Bíblia Ave Maria não tem, e a Bíblia Jerusalém não tem, só a Bíblia Adventista do sétimo dia, para colocar a sua doutrina para perseguir a igreja. Para assentar uma imagem esculpida que não oscile. Acaso não sabeis? Porventura não ouvis? Não vos tem sido anunciado desde o princípio? Ou não atentastes para os fundamentos da terra? Ele é o que está sentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores são como gafanhotos. É ele quem estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. É ele quem reduz a nada os príncipes e torna em nulidade os juízes da terra. Verso 25. A quem, pois, me comparareis, para que eu lhe seja igual? Diz o santo. Levantai os olhos, levantai ao alto os olhos e vede. Quem criou essas coisas? Aquele que faz sair o exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma só vem a faltar. Tá, nego, vai brincar que o pai tá gravando, tá? Então você percebe, aqui Isaías faz que... Você tá entendendo? Você percebe a distorção? E não fala, se fala de ídolo, é imagem de deuses. Imagem via sacra, você pode catar todo o texto, Velho Testamento, não fala, cara. Proibindo imagem de santos, imagem semelhante à Arca da Aliança, semelhante ao 1 Reis 6, do 22 ao 35, Ezequiel 41, do 17 ao 26, imagem via sacra de querubins, de leões, de bois, 1 Reis 7, 25, 1 Reis 7, 29, 2 Crônica 3 ali, dos 5 em diante, Números 28, 9, Deus manda Moisés fazer serpente, quando o povo olhar para a serpente, o povo era contemplar a serpente, o povo era curado. O que a Bíblia está falando, tantos aí, tantos profetas, imagem de deuses, de ídolo, imagem via sacra de servos, a Bíblia não proíbe, meu querido. Então você pode distorcer até o texto bíblico, se for lá para o original, pesquisar em outras Bíblias, tem um texto certo. Então você percebe, aqui
Aqui Isaías faz questão de dizer, primeiramente, de mostrar a nulidade de uma imagem de escultura. Porque ela feita por sacerdote, né? Como você diz o texto ali. E as Bíblias aqui que eu mostrei não tem. precisa de um ser humano para criá-la, para fixá-la a fim de que ela não caia, e precisa de um ser humano para levá-la. Enquanto que Deus... Por isso, em Crônicas 15, o povo marchava com a arca da aliança por meio de esvarar os ombros. Por quê? Isso é um sinal de obediência e reverência, que Deus manda fazer a imagem, a escultura via sacra para o povo venerar. Porque essa imagem de escultura, essa imagem de via sacra que Deus mandou fazer, conduz e aponta a sua glória. Por isso que o povo levava a arca da aliança por meio de esvarais. Crônicas 15, ou Josué 3. E Josué prostrou diante dessa arca da aliança. De duas imagens. De duas figuras humanas em cima ali do propositário. Por quê? Isso aponta e leva ao povo de Deus. Tem diferença. A imagem do ídolo quer tirar a glória de Deus. Como a Êxodo 32:1 ali, fizeram um bezerro. E colocou, mas vamos fazer um Deus para nós, para chamar a nossa frente. E começaram a prestar culto e adorar. Então, pastor, simplesmente, cara, as imagens via sacra, sim, foram feitas por mão de homens. Se você for catar aqui em Êxodo, se você for prestar atenção, ter um pouco de humildade. Aqui, ó. Êxodo 31, ó. Do 1 até o 11. Você vai ver, cara. Êxodo 37. Olha só. Êxodo 36, ó. O Biliebe e o Eliabe, todos os homens prudentes que o Senhor dotou da inteligência e habilidade para saber executar todos os trabalhos necessários a serviço do santuário, como formaram-se inteiramente as instruções recebidas pelo Senhor. Moisés chamou Beliebe e Eliabe, todos os homens prudentes que o Senhor tinha dotado de inteligência, todos os que eram impelidos pelo seu coração em empreender execução de trabalho. Levaram todas as oferendas e tal, etc., para você entender, cara. Construção do tabernáculo. Arca da Aliança, Êxodo 37, ó, a arca e os móveis sagrados. Então, cara, Deus mandou fazer isso, porque Deus quis assim, cara, passando por porta-voz, por intermédio de Moisés. Então, cara, você volta pra igreja, cara. Muda um pouco essa visão sua. Esse raciocínio de ficar perseguindo a igreja, de ficar denigrindo, ficar distorcendo o versículo bíblico para acusar a igreja católica, meu irmão, prega a palavra. Prega o evangelho. Você conhece tão bem a palavra. Quando eu não tinha conhecimento, eu gostava das suas pregações. Eu assistia na madrugada desses programas. Falei, cara que tem um conhecimento da escritura, eu queria ser assim, igual esse cara. Agora, quando eu passei a conhecer a escritura, comecei a ler, comecei a ter obediência, ter estudo vindo da tradição do Magistério, eu vejo que as suas pregações não é realmente fundamento levar o povo a Deus, cara. É para tirar o povo da igreja de Deus. Que fundamento é esse que Isaías está falando? Distorcendo o texto? Deus manda Moisés fazer a arca da aliança. Êxodo 25:18. Êxodo 37, Êxodo 36. Pessoas dotadas, cheias do Espírito Santo. Dado por Deus. Para construir a arca. E por que essa arca é santíssima? Porque tudo ali foi consagrado. Porque por causa disso aqui, ó. Não é simplesmente feito por mãos de homens. Para finalizar, Êxodo 30, ó. A imagem de um ídolo, a imagem de um Deus, é feita por mãos de homens. Pessoas pagãs. Não tem a consagração. Não tem a unção. E nem respaldo e ódio de Deus. Aqui, ó, Êxodo 30, 26, ó. Ungirá com ela a tenda de reunião. Objeto santíssimo que homens feito por mão de homens. Por que tem diferença? Porque foi ungida, foi consagrada pelo óleo ungido, que é o Espírito Santo Paráclito. Ungirá com ela a tenda de reunião. E a arca da aliança. A mesa, os seus acessórios. Com candelabros, os seus acessórios, o altar dos perfumes, ó.
o altar dos holocaustos e todos os seus utensílios e a bacia com seu pedestal, depois que eu tiver consagrado, eles se tornarão, ó. Êxodo 30, 29, ó. Objeto santíssimo. Tudo que eu tocar será consagrado. Feito por mãos de homens. Por que a diferença? Consagrado, ungido, separado. Aqui, ó. Isso que é uma imagem via sacra. Pastor, ora por mim. Pastor não pode orar por uma água benta, por uma pessoa, para se tornar objeto santíssimo. Só sacerdote que tem a unção. Quer comparar um pastor com um padre? Padre tem ordenação sacerdotal de tradição e apostólica ainda. Quem é um pastor diante de um padre para consagrar? O pastor pode ficar orando a noite toda ali pelaquela água nunca vai deixar de ser uma água. Quando o padre coloca a sua mão sacerdotal, se torna uma água santíssima. Quando o padre ele usa um terço, um crucifixo, uma imagem via sacra, quando o padre não usa, é simplesmente uma imagem. O padre coloca a sua sucessão apostólica, a sua sucessão sacerdotal, se torna um objeto santíssimo, uma imagem santíssima, uma água consagrada, um santo rosário consagrado. E quando um pastor faz tudo isso aí, ele não tem autoridade, é simplesmente uma cruz, é simplesmente uma água. Pastor, ora por mim. Um pastor vai ficar dia e noite orando por você e você não vai ser ungido. E tem aquelas manias de derrubar óleo ungido, né? Se um padre ora para você, tem eficácia. Se você vai para um padre se confessar em João 20, do 21 ao 23, que deu autoridade ao sacerdote de perdoar, de reter pecado, o pastor não tem essa autoridade. Eu te perdoo pela minha mão, minhas mãos ungidas, que vem de sucessão, de Pedro. E você é abençoado. As imagens é consagrada, porque a sucessão sacerdotal. Que interessante. Glória a Deus, aleluia. Salve a Igreja Católica. Que a Igreja Católica, ela não fica fazendo esses vídeos, ela refuta vocês. A Igreja Católica não quer atingir vocês. Nós só refutamos. Se a gente pegar, bater de frente mesmo, juntar todos esses padres, juntar a Igreja Católica para bater de frente contra o protestantismo, irmão, vai acabar. Tira o dízimo protestante, acaba as igrejas protestantes. Tira os votos, as ofertas, essas campanhas das prosperidade e prega o verdadeiro evangelho para você ver. Acaba o protestantismo. Tira esse cargo de pastor, esse cargo de bispo, de presbítero, de apóstolo. Acabou. Que interessante. Simples. Sacerdote são os sucessores dos apóstolos. Sobre ti, Pedro, eu edificarei a minha igreja, vai estar sob a jurisdição desse pastor aí que tem a chave de ligar e desligar. Olha só que interessante. E a igreja é cheia de imagens e escultura, assim. Objeto santíssimo. Porque é consagrado, ungido pelo Espírito Santo aos Apóstolos 2. E consagrado pela mão sacerdotal. Glória a Deus, aleluia. Porque o Espírito Santo assiste essa igreja. Mateus 28, 20. Salve Maria, submissionária serva. É a resposta. Tá aí. Para eles os santos estão dormindo. Para eles nós somos idólatras. Para eles Deus proibiu todo tipo de imagem. E Êxodo 20, versículo 3 já fala que imagem está se proibindo. O Deuteronômio 7, do 1 ao 5, você vai ver. Aquelas 7 nações pagãs ali. Que Deus não quer que seus filhos caiam aquelas mulheres e nem que se contamina com ela, com aqueles deuses, com aqueles ídolos, com aquelas etc. Interessante. Salve Maria.